Olá, bem-vindos de volta ao The Whisky Pour. Espero que estejam tendo um ótimo dia. Meu nome é Dani e eu quero apresentar para vocês uma nova série que vou fazer aqui no canal, onde eu vou explorar as 5 regiões de whisky da Escócia, me aprofundando na história de cada uma. O que torna essa região especial, o que faz com que o whisky que vem dessa região seja característico daquele lugar. A primeira com a qual vou começar é aquela que as pessoas amam odiar ou amar. A mais divisiva de todas, sem dúvida, e essa vai ser a Islay. Islay pode ter só 40 km de comprimento e 14 km de largura. É muito pequena, mas abriga 9 destilarias em funcionamento atualmente e realmente define o whisky turfoso para o mundo inteiro. Para a ocasião, servi uma garrafa deste whisky especial para mim. É o Bermore, de 18 anos, por isso é especial na minha prateleira. Mas a Islay é muito mais do que apenas notas de fumaça de fogueira no whisky. Ela tem tanta cultura e história, e uma história do whisky que é muito maior do que o seu tamanho. Vamos direto ao assunto. Agora, Islay fica na costa oeste da Escócia, nas Hébridas interiores. Menos de 4.000 pessoas vivem lá. E mesmo assim, a produção de whisky é de milhões de litros, então, proporcionalmente, produz muito mais do que deveria para o seu tamanho. Você talvez já tenha ouvido falar dela como a Rainha das Hébridas, e com razão. Ela merece esse título. Islay é uma região protegida. Então, se você vir uma garrafa de whisky que diz Islay, isso significa que ela deve ter sido destilada exatamente ali. Então, quando você está provando, você realmente está sentindo o sabor da ilha no seu whisky. Como você deve saber, Islay é sinônimo de whisky turfado. Saúde! Agora, o whisky turfado e defumado não é simplesmente atribuído aleatoriamente a Islay. Na verdade, há um motivo importante para tanto whisky defumado vir de lá, relacionado aos pântanos de turfa. Islay é muito plana e baixa em relação a outras regiões da Escócia. O clima úmido e ventoso favorece a formação de pântanos de turfa, como sempre ocorreu. Então, tradicionalmente, Islay usava os pântanos de turfa como combustível. Se você não sabe o que é turfa, é basicamente como um solo. Ela é feita de matéria vegetal parcialmente em decomposição. E as pessoas costumavam queimá-la para aquecimento e para cozinhar. E isso se tornou algo muito característico da região. A turfa era a principal fonte de combustível das pessoas. Quando você faz o whisky de malte, é preciso secar a cevada maltada. E, em Islay, o que eles faziam era secar a cevada sobre uma fogueira de turfa. Então eles queimavam a turfa. E essa fumaça deixava a cevada maltada seca o suficiente. E assim, podiam transformá-la em whisky. Quando a turfa queima, ela libera fenóis que grudam no malte. E é daí que vem aquele sabor de fogueira, quase como alcatrão, com gosto de iodo. Sabe exatamente o sabor de que estou falando? Quando as pessoas ao redor do mundo provaram o whisky de Islay, ele meio que se tornou sinônimo da região. E Islay acabou ficando conhecida pelo whisky defumado. E é isso que a gente conhece e ama hoje em dia. Aqueles fenóis de que falei, que aderem à cevada maltada, aliás, é de onde vêm as partes por milhão de fenóis, que é uma medida do nível de turfa. Whiskies com partes por milhão alto também podem ser elegantes e frutados. Depende também da maturação, da destilação e de outros fatores. Islay tem algumas das raízes de destilação mais antigas da Escócia. Bermore afirma ser a primeira destilaria licenciada em Islay, fundada em 1779. É uma das destilarias mais antigas da Escócia. Ponto final. Na década de 1980, muitas destilarias na Escócia fecharam e Islay também sofreu com isso. Port Ellen fechou em 1983. O cenário não era tão positivo, não era tão próspero como antes, mas a ilha definitivamente se recuperou. No ano 2000, Bruichladdich reabriu depois de ter sido desativada nos anos 90 e, em março de 2024, Port Ellen reabriu suas portas após 40 anos fechada. Então isso marca um momento realmente grande e empolgante na história de Islay. A maioria acha que o whisky de Islay precisa ser turfado. Isso não é verdade. Na Costa Sul, você realmente tem o que eu chamaria de um trio bem turfado.
Esse é o Ardbeg, que é meio intenso e cítrico. A turfa do Ardbeg tem um sabor quase cirúrgico, se você me entende. Depois, o Laphroaig é medicinal, com muito iodo, algas e um toque doce. Essa é uma das minhas garrafas favoritas, o Laphroaig, 25 anos. Sou muito fã, é um luxo. É uma garrafa cara, mas sua complexidade é incrível. Sou fã de várias garrafas do Laphroaig. Essa é a que trouxe para mostrar a vocês. E também tem o Lagavulin, que é muito rico, com uma fumaça bem intensa e quase aveludada. É muito complexo, geralmente com muitas camadas de frutas secas e carvalho. Mas aí você tem o completo oposto. Bunnahabhain é geralmente sem turfa. Comprei essa garrafa para mostrar o de 12 anos. Muitos uísques de Islay têm sabor bem costeiro. Bunnahabhain com certeza é um deles. Os uísques têm uma gostosa nota marítima salgada. Esse é frutado, com notas de nozes, mas você sente mesmo o gosto do mar. Você tem a Kilchoman, que é uma destilaria bem rural. Eles fazem tudo, do grão ao copo. Eles cultivam cevada, maltam, destilam, maturam e engarrafam. Depois vem a Ardnarhu, inaugurada em 2019. Eles são a única destilaria em Islay que usa condensadores Warm Tub, que criam um destilado mais encorpado e robusto. O primeiro engarrafamento deles foi em 2024. Estão só começando, mas tenho grandes expectativas. A turfa definitivamente é um fator em todos esses, mas não é tudo quando se trata de uísque de Islay. Há nuances entre as destilarias, inclusive na forma como cada uma expressa o sabor da turfa, que varia de uma para outra. Algumas têm sabor de fumaça de fogueira, outras de fumaça medicinal. E você realmente não consegue descrever essa diferença em palavras muito bem. Mas quando você prova elas lado a lado, especificamente, você consegue sentir essa nuance. Quero falar um pouco sobre a cultura de Islay hoje. Eu quero falar sobre o Festival de Islay, que é um evento anual que acontece em Islay. É todo mês de maio e é o Festival de Islay. Começou na década de 1980. Era uma espécie de celebração cultural do gaélico, da música e da herança. Mas o uísque acabou se tornando quase o coração do festival e continuou assim. Agora é algo enorme. As destilarias lançam edições especiais só para o Festival de Islay e fãs voam de todas as partes do mundo só para participar desse evento em Islay. Isso acontece todo ano. Agora, há muito turismo na ilha. Destilarias como a Caoila abriram muitos passeios e centros de visitantes. O uísque definitivamente traz muita energia e renda para essa área e comunidade tão pequena. Se você quer experimentar uísques de Islay e não sabe por onde começar, vou te dar algumas recomendações rápidas. Você definitivamente tem que provar o turfado, e eu recomendaria se você vai começar a experimentar uísque turfado. Prove um Laphroaig 10 ou Ardbeg 10, algo que vai te dar aquele sabor original, bem turfado, com uma assinatura bem distinta. Sabor de Islay. Será intenso, você vai amar ou odiar. Mas, se você quer experimentar Islay, é por aí que você tem que começar. Depois, talvez eu experimentasse um uísque sem turfa, algo como um Bunnahabhain 12 ou um Bruichladdich. Com esses tipos de uísques, você realmente vai sentir o sabor do litoral, o gosto salgado de Islay, sem precisar beber só fumaça. Se não gosta de sabores defumados, experimente estes para conhecer o sabor de Islay. Se você já é fã de turfado, o Lagavulin 16 é realmente incrível. Eu sei que é caro, mas é um uísque realmente maravilhoso, com uma profundidade incrível. Ele mostra um lado mais rico, frutado e amadeirado do uísque turfado, enquanto o Octomore, claro, leva a turfa ao extremo. Então, é isso. Esse foi meu resumo rápido de Islay para vocês. Estou pensando em fazer disso uma série, explorando as 5 regiões de uísque da Escócia. Me diga qual região você gostaria de ver em seguida e também me conte de quais uísques de Islay você é fã. Quero saber nos comentários. Sou fã do Fairview. Por enquanto, é isso. Vou lá aproveitar meu delicioso Balmore. Vejo vocês no próximo vídeo. Tenham um bom dia e sigam para mais novidades.